Boa noite a todos. É uma alegria estar falando novamente com vocês e espero com um assunto do agrado da maioria que nos tem sintonizado. O tempo. O tempo, na verdade, para muitos não existe e para alguns existe somente no presente. O tempo no passado já foi. O futuro não chegou e o presente é rápido. Num segundo torna-se passado. Mas as coisas não são tão velozes assim na vida das pessoas. Embora hoje em dia muitos estejam falando e até ganhando muito dinheiro com essa discussão sobre o futuro. Primeiro que com o avanço da tecnologia pouco se sabe sobre como será o futuro lá adiante, né? Mas não podemos ficar como barata tonta no meio, ou como dizem outros, pejorativamente, como cego em tiroteio, né? Nós temos que ter algumas ideias diante das realidades, diante do mundo, e não entrarmos em correrias insanas, né? E também não ficarmos parados como tontos, né? Então, eu quero falar com vocês sobre o tempo. Alguém já disse que quem vive muita gente vai viver no presente, no passado. Bem, estamos se referindo às pessoas com mais idade, né? As pessoas com mais idade, em geral, quando não tem hoje coisas muito boas ou instigantes para fazer, fazem com a sua memória seletiva, escolha trechos do passado e vão aprimorando, entre aspas, esses trechos do passado para que sejam melhores ainda. As testemunhas oculares provavelmente dirão que esse passado não foi tão maravilhoso como a memória indica. E também para o oposto, né? Os que gostam de sofrer tendem a se lembrar de coisas ruins, de acontecimentos negativos. Mas preste atenção no pessoal que gosta de sofrer. É uma tentativa de ser o centro também dos acontecimentos. O que mais sofreu, o que mais penou, o mais injustiçado, compreende? Ego inflado. E os vencedores, os heróis, vencer isso, vencer aquilo. Então, por isso que os jovens não gostam de ouvir os mais idosos por causa disso. E os jovens têm razão, né? Agora, como cuidar para que isso não aconteça lá na frente, né? E eu diria que precisamos prestar atenção já desde a infância. Por exemplo, a criança tem noção de tempo? Não. A noção de tempo da criança é algo muito curto. É uma noção curta de tempo, né? E movida pelos impulsos, pelos desejos, para ela o principal é o aqui e agora. Principalmente para atender suas necessidades orais, né? Se a criança é pequena, ela se relaciona com o mundo, principalmente através da boca, o prazer de mamar, depois o prazer de comer, o prazer de cuspir, enfim, são prazeres da vida infantil, né? Mas uma coisa que pressiona a criança para frente é o efeito colateral dessa delícia, né? de usufruir da oralidade. É que ela é totalmente dependente dos adultos. Chega uma hora, os adultos não atendem devidamente, na hora que ela quer, ela chora, briga, aí o adulto, ela precisa ir atrás do doce, atrás da chupeta, enfim. Isso é bom para a criança não ficar parada e só desejando e pedindo coisas. Então ela vai ao encontro das coisas e aumenta as frustrações. Sempre que você sai de si, ao invés de exigir tudo dos outros e começa a exigir de si, e as frustrações, elas começam a aparecer, não é? E
depende das pessoas ainda, em grandes termos, em grande quantidade, e os seus desejos vão pressionando, mas uma coisa para garantir o presente da criança: uma boa escola de educação infantil, né? Pública ou privada, não importa. Uma boa escola, os pais têm essa responsabilidade de escolher uma boa escola, pública ou privada, e de levar as crianças a esse atendimento e participar das reuniões com críticas, com sugestões, com elogios, enfim. Os pais que estão preocupados com o futuro da criança devem ter em mente que a criança precisa de um local adequado para o seu desenvolvimento e melhorar também a sua casa. Casa cheia de angústia, cheia de problemas, gente agressiva, gente sem educação, adulto sem educação, é uma desgraça para a criança pequena. Então tem muita gente que fala em futuro e não cuida do presente. Se você não cuida bem do presente, o seu futuro estará irremediavelmente comprometido, né? Um bom ambiente para a criança, uma boa escola, bons relacionamentos, você cria uma infância com mais segurança, né? Afeto. E com dificuldades também, né? Aqueles pais que não aguentam ver a criança tentar andar e cai junto com a criança, e aquela ansiedade, né? É ruim, porque passa medo e insegurança para a criança. E aqueles adultos que acham que as crianças são sabidas, sabem do perigo, sabem de tudo, e não cuidam dos perigos que cercam a criança, é um problema sério. Adulto é um problema para a criança também, a maior parte, né? Mas a criança só tem a contar com ele, os que estão próximos, né? As professoras. E quando vão à escola, e as professoras não estudam, não se desenvolvem, só repetem ideologias, né, atrasadas, e passa para a criança também ideologia atrasada. Você pensa que a criança se salvou da família e cai em outro lugar atrasado. É muito complicado, né? Então a criança começa a perceber que é melhor crescer do que ficar estacionada. É melhor se movimentar em busca de coisas novas e não depender tanto de estar estacionado e pedindo. Mas vocês já observaram que há adultos que continuam com essa tendência? Ficam estacionados obrigando pai, mãe, chefe, inclusive outras pessoas, a fazerem por ele, por essa pessoa, por ela, né, por essa pessoa, o que elas não fazem. E ficam iradas, raivosas. Muita gente tem raiva de sobra por conta disso, porque a sua oralidade continua marcante na fase adulta. Ela quer as coisas na sua boca e não vai ao encontro das coisas, né? E quando elas se acham merecedoras, mais merecedoras do que são, aí vocês, se elas tiverem uma posição de classe, né, classe média, alta, aí é uma beleza. Embora os pobres também que sofrem dessa agonia, também fazem isso com os que estão próximos, né? É neurose pura, traduzindo, é neurose pura, tanto infantil quanto na fase adulta, que o adulto tem uma neurose que, como dizia o Dr. Freud, é, antes de tudo, uma neurose infantil. É uma criança querendo se expressar no corpo e na alma de um adulto imaturo. Vejam bem. Então a criança desenvolve por necessidade e para sair, para fugir da angústia, porque é angustiante você esperar as coisas paradas, né? Na fase adulta também, em qualquer fase, na adolescência também. Aí chega-se a adolescência, né? A fase turbulenta, a iniciar-se na pré-adolescência, com 12, 13 anos, né? O raciocínio já desenvolvido e a emoção ainda em desenvolvimento e os hormônios bombando no corpo a todo instante, os hormônios sexuais. Não é fácil, hein?
os desejos eclodindo, as frustrações se multiplicando. Eu quero dizer com isso que nem a infância, nem a adolescência é um paraíso, como dizem os adultos, principalmente os velhos. Os velhos é pensamento, estou dizendo. Né? Então, os adolescentes precisam estudar bem para melhorar a chance de um futuro mais promissor. Né? Agora, na sociedade atual, há muitos jovens que não estudam direito e não fazem trabalho simples em casa, né? Que o Brasil tem esse problema ainda, que não tem mais na Europa, nem nos Estados Unidos, né? de parecer que todo adolescente terá uma empregada doméstica para atendê-lo na vida toda. Mesmo, bem, em geral eles arrumam quando se casam. Saem da mãe como empregada, semi-empregada doméstica, arrumam uma mulher parecida com a mãe para cuidar dele, né? E eles prometem, né? No caso dos homens, prometem coisas que não vão dar, principalmente em termos de felicidade. Não vão dar essa nova semi-escrava ou escravatura, né? Mas estudar firme, né? Mas só que as pessoas hoje em dia e as ideologias dominantes causaram uma certa dúvida sobre quais seriam os principais movimentos que as pessoas deveriam exercer para serem pessoas melhores, né? Esses movimentos continuam sendo, e eu tenho observado que as pessoas, os pais, as mães, que mantiveram esse conhecimento com as crianças que hoje já estão na universidade ou já trabalhando como profissionais, eu vi inúmeros casos que deram certo e podendo dar. Primeiro, levar em consideração que a educação, o conhecimento, é o legado mais importante a se levar para os jovens, crianças e jovens. O conhecimento. Não necessariamente ficar pensando que nós vamos preparar os jovens para entrar na melhor universidade do país. Não, o conhecimento hoje, agora. Há de ter um nível de busca de conhecimento agora. Não caia naquela história, estamos nos preparando para o vestibular. Aí as pessoas que não vão à universidade param em busca do conhecimento? Não, principalmente essas. O que nós temos de vantagem hoje em dia é que o conhecimento está em todos os lugares. Nós podemos acessar a internet, mas principalmente de corpo presente. Né? Não se esqueça do velho Aristóteles. O consagrado filósofo dizia o seguinte, que você só conhece quando experimenta, quando você coloca uma ideia em prática e você vê o resultado. Antes disso não é conhecimento. E serve para hoje também, que as pessoas confundem informação com conhecimento. Né? Eu conheço algumas pessoas que estão dando consultorias em cima de 4 ou 5 livros que leram, sem nenhuma experiência do que pode dar, em quem pode dar os seus conselhos. E eles não leram Aristóteles. Né? E essa sensação de que já sabe, ou de já vi, é crítica, porque a pessoa tem a sensação que já sabe. Aliás, essa é a ilusão principal dos jovens, dos adolescentes. A sensação que já sabe mais do que todos. Mais do que muitas pessoas, sim, porque os novos tempos fizeram com que você chegasse a eles outras formas de conhecimento que levávamos décadas. Hoje não. Né? Então, é importante isso, né? Que o estudo para o conhecimento, não o estudo para ter diploma, porque muitas pessoas já estamos a verificar agora que estão devendo para o governo algumas quantias aí de universidades, de faculdades não muito boas, estão arrependidos, porque tiveram diploma e não tiveram conhecimento, não, foi muito pouco conhecimento. E achando que o diploma abriria portas, e o diploma não abre mais portas.
Entende? A própria realidade do mundo corrigiu isso. Você pode ter um idiota na melhor universidade do país, e ele não tem nenhum procedimento proativo e de aprendizagem, e acha que vai trabalhar, que vai se dar bem na profissão? Claro que não. E claro que os selecionadores detectarão esses elementos e falam, ó, você tem diploma, mas não tem conhecimento, segundo Aristóteles. Né? Então, é interessante isso. Viver o presente. Agora, o conhecimento é coisa do presente. Agora, e os jovens que aprenderam com os adultos idiotas de que o passado nada conta? Que a história nada conta? Como que esses jovens vão aprender com o passado? Se não tem acesso, se não se interessa pelo passado e acredita nos idiotas adultos que dizem que o passado não conta. O passado supérfluo não deve contar mesmo. O passado da ideologia incorreta, daquelas ideologias atrasadas, é claro que não é para voltar ao passado. Mas outra coisa é você aprender com o passado. Né? Agora, não salvando a pele dos que nós criticamos no começo. Hein? Aí esses velhos vão dizer assim, o senhor não falou que é para... Não, é para você não viver no passado. É outra coisa. Você tem que ter conhecimento para aprender com o passado e passar para frente só o conhecimento útil para hoje, para os dias de hoje. Aliás, isso tudo que eu estou dizendo, que eu vou comunicar a vocês, que é pura filosofia. Estamos falando de filosofia hoje. Né? Aliás, eu sou professor convidado de uma universidade aqui na América do Sul, no curso de filosofia. E eu estou lembrando agora que eu preciso dar uma aula, pelo menos um dia de aula na universidade para rever os amigos, os meus conhecidos. Né? Mas, então, a filosofia é útil para você pensar a vida. Né? E só pensar a vida, já dizia o pensador Karl Marx, não é suficiente. Nós precisamos ter pessoas que queiram mudar a realidade. Não só pensadores sobre a realidade. E é o que nós vemos aí, ligamos o rádio, tem lá um dos três falando bobagem. Liga a televisão, liga a internet, estão eles lá, os mesmos. Os três temores, sempre falando bobagens, e as pessoas adoram, falam, professor Derival, eu escutei isso. Sim, mas vocês não percebem que isso aí parece algodão doce? É docinho, mas dura pouco tempo, depois some. E eles gostam de me perturbar com isso. Mas voltando à questão do conhecimento. É o conhecimento que nos leva para um lugar melhor. Garante o futuro? Não. E há pessoas que estão querendo garantir o futuro com essas projeções sobre o futuro. Né? E há verdadeiros adoradores de máquinas. Tem gente que anda dizendo que prefere as máquinas no telefone do que com o contato com o banco, é melhor máquina do que humano. Entendeu? Quando forem trocados pelos robôs, eles vão reclamar. Né? Mas eles mesmos estão cedendo lugar. Como não ceder lugar aos robôs, o lugar que são dos humanos? Com inteligência e com sabedoria. Os tolos, principalmente diplomados, vão ceder lugar às máquinas. Né? Esse é um fato. Então, o conhecimento. E depois, o item número 2 continua sagrado. O trabalho. Com todas as modificações que ocorreram em relação ao trabalho físico, ao trabalho intelectual, ao trabalho espiritual, com todas as modificações que ocorreram, o trabalho tem que continuar como o conhecimento, o estudo, tem que continuar imbatível. Porque o trabalho ainda é o formador da humanidade e dos seres humanos. Se você não der valor ao trabalho, e principalmente ao trabalho das pessoas tidas como mais simples da sociedade, você estará vagando num espaço em direção ao nada. Porque a ignorância só leva a pessoa em direção ao nada. Né? Ao consumismo, se vocês quiserem uma palavra
contundente hoje em dia é o consumismo. Não confundir consumo necessário com consumismo. A humanidade, ou os países, as sociedades estão, no momento atual, preferindo a ignorância, porque a ignorância leva a um consumismo desenfreado de todas as coisas, incluindo ideias. Consumismo desenfreado de ideias tolas, principalmente sobre o futuro. Então, se alguém quiser um conselho válido, é esse. Prenda-se ao atual em busca do conhecimento e do trabalho. Se você não estiver em idade, você é jovem, não está em idade de trabalhar em algum lugar, trabalhe em casa, faça algo em casa. Não crie em sua mãe, no seu pai, escravos. Então, vá em frente. Agora, os adultos é o seguinte, não queiram ficar enchendo as paciências dos jovens com pseudo-conhecimento. Tem gente que pensa que porque tem mais idade tem mais conhecimento. E não é verdade. Tem mais complexo, a maioria, tem mais complexo neurótico, tem mais blefe, são blefadores, e se fazem que conhecem tudo, abusando do jovem. E por outro lado, os jovens se fazem que com toda essa parafernália conhecem mais que o tolo. E lá teremos dois tolos conversando, né? E os velhos não fiquem querendo empurrar a garganta abaixo nas pessoas do passado heróico ou autodestrutivo, que é feio, é muito feio, né? E o que leva a pessoa para frente é o conhecimento, é o estudo, atuar no polo mais avançado das instituições, para que as instituições não se deixem vencer pelo polo atrasado. Essa é a ideia principal da psicologia, da ideologia, que, aliás, eu quero deixar bem claro para as pessoas que têm me acompanhado, que nós não somos contra as instituições, nem religiosas, nem familiar, nem acadêmica. Nós somos contra e combatemos o polo atrasado dessas instituições. Então, muitas vezes as pessoas se aborrecem quando eu falo de religião, mas eu não estou falando contra a religião, nem contra a instituição família. Há alguém que negue que a família precisa evoluir? Há alguém que possa negar que o racismo ainda é predominante na nossa sociedade? Que o machismo massacra mulheres, homens e crianças? Se alguém tiver uma ideia para derrubar essas teses, que se apresente, que vai fazer sucesso, né? Porque o lado atrasado vai se enfileirar para agradecê-lo. Mas é muito difícil, né? E as bandeiras do Instituto Argumentos, nós estamos falando de trabalho de conhecimento, essas são as bandeiras do Instituto Argumentos. E principalmente contra o racismo, a luta contra o racismo, a luta contra o machismo, que está quase tudo por fazer, embora muitos e muitas pessoas nos ajudaram a dar passos enormes em direção ao que poderíamos chamar de justo, não é? Mas temos muito a fazer e não podemos perder tempo, né? Aliás, a perda de tempo também é uma forma de se ficar à mercê do atraso. Até outra oportunidade. Obrigado.